finalmente vai chegar o Cines, hein? Aguardado nesta quarta-feira, vai complementar aí os exames, assinar contrato, ser anunciado. Então, tendo qualquer movimento aí de chegada, vamos ter que fazer um plantão lá, né? 24 horas em Confins, em todas as saídas, para registrar aí essa chegada de Luiz Sinisterra, Valu, mas nesta quarta ele é aguardado aqui e vinha treinando, né, lá na pré-temporada do Bournemouth. Então não vai ser, o Cruzeiro não vai ter nenhum problema aí, acho que para sábado não, né, mas para o primeiro jogo das quartas de final diante do Atlético Mineiro, é a expectativa de que ele já esteja apto ali, pelo menos para alguns minutos, nem que 25 minutos de Cines lá na arena que aconteça, né? Mas o homem tá vindo aí e, repito, é aguardado nesta quarta para ser anunciado oficialmente pelo Cruzeiro. Aí vamos trazer todos os detalhes desta negociação do ponta colombiano de 26 anos. Finalmente, o primeiro reforço vai chegar, viu, Valuzinho? É o primeiro reforço desta janela, né, ô Rafa? Tá aí, então, o plantão da Samuca TV já em alerta para a chegada a Belo Horizonte de Luiz Sinisterra, Rafa. Eu até vi no Twitter o pessoal seguindo aí alguns aviões. Não sei se tá certo, se é o dele mesmo, mas o plantão já começou ali no X. Falei aqui algumas vezes, Valu, Samuel, Pedro e todo mundo que nos acompanha, uma contratação que me surpreendeu pelos outros nomes que foram falados, que o Cruzeiro negociou e acabou não conseguindo concretizar. Eu não esperava um jogador desse patamar, assim, realidade como Cines, como diz Samuel, e claro que sempre vou ponderar a questão física, é um atleta que tem histórico de lesão. Se não tivesse histórico de lesão, muito provavelmente não estaria retornando ao futebol sul-americano agora, mas caso eu consiga se manter saudável, livre de lesões, tem tudo para ser primeira prateleira dos atacantes da sua função aqui no futebol brasileiro. É realmente muito diferente, experimentado, tem explosão, tem drible, finaliza bem, consegue encontrar bons passes para os seus companheiros, vai conseguir entregar participação direta em gols, vai conseguir entregar sem a bola a pressão pós-perda, que é fundamental para esse time do Leonardo Jardim. Então, entendo que é uma ótima contratação, um jogador mais pronto, mais preparado para chegar e ajudar de imediato. Aí, falando do ponto de vista técnico e tático. Fisicamente, a gente tem que ver como ele chega. Mas ótimo nome. Acho que o Cruzeiro precisa de mais e vai buscar mais, como o Samuel vem falando sempre. E aí fica a expectativa para que consiga avançar nesse segundo jogador, nesse segundo atacante tão breve possível, porque nós precisamos, e deu para ver que quando acontecem situações que você perde jogadores, o banco de reservas do Cruzeiro ainda não supre. Mas excelente expectativa para vê-lo em campo e chega num momento fundamental, né? Porque Copa do Brasil já se iniciando na semana que vem e o Cruzeiro vai precisar de todo mundo e aí já contando com ele, com as suas características que nós não temos hoje, com esse nível de maturidade no elenco, para nos ajudar nesse confronto de 180 minutos. É uma chegada importante, é um atleta qualificado. A Rafa pontuou algo que precisa de ser colocado sempre nesse debate e não é desmerecer o Cruzeiro, mas é entender a diferença que tem para um atleta jogar na Premier League e estar no futebol brasileiro. Não fossem esses problemas recentes ali, né, que ele acabou tendo, ele não estaria se transferindo para o futebol sul-americano, mas é importante esse movimento para o atleta também, não só para o Cruzeiro. A gente sabe que a gente está com uma Copa do Mundo batendo a porta, é um atleta que é um atleta de seleção, mas que por conta dos problemas ali físicos acabou ficando fora e vem para o futebol brasileiro numa tentativa de se recolocar dentro do grupo da seleção colombiana, e acho que até mesmo o técnico da Colômbia conta com uma boa recuperação do Sinisterra, porque, por exemplo, ele tentou levar o Rinestrosa para ser uma opção, não foi um jogador que correspondeu dentro da medida na seleção colombiana, então um bom retorno do Sinisterra faz muito bem
para a seleção colombiana e principalmente para o Cruzeiro essa chegada deve ser importante. A Rafa lembrou as características, é um cara de bom 1 contra 1, que consegue terminar esse 1 contra 1 com participações para gol, seja uma finalização, seja uma assistência, é um cara que consegue trabalhar bem sem a bola, é um cara que acho que vai casar o estilo de jogo dele com o Kaique, porque em alguns momentos a gente vê muito o Wanderson pelo corredor e deixando espaço para o Kaique fazer uma ultrapassagem por dentro, mas às vezes o Wanderson puxa um pouco mais esse jogo para dentro e libera o corredor para o Kaique poder atacar. O Sinisterra também consegue fazer isso, inclusive fazia isso no Bournemouth. Então, agora é torcer para que ele venha, para que ele consiga se adaptar o quanto antes ao time do Cruzeiro para poder ajudar. E o mais importante, né, ter esse cara, pelo menos ali no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, como o Samuel trouxe, é muito importante ter essa opção no banco de reservas, um cara com características que o Leonardo Jardim já falou lá atrás, né, após aquele jogo contra o CRB, é o cara que abre defesa, é o cara que contra o bloco baixo ele vai para cima, porque ele está acostumado a esse tipo de situação, ele vivenciou duas coisas que o Cruzeiro vivencia muito, né? A gente fala de jogos contra equipes mais recuadas, onde o Cruzeiro precisa desse jogador que dribla mais, que quebra a defesa com 1 contra 1. O Sinisterra vivenciou isso no período dele de Holanda, né? Ele jogava em uma das principais equipes, que era o Feyenoord, que aí, contra os demais adversários, salvo exceção de Ajax e PSV, encarava esse cenário de defesas mais fechadas. Com relação a esse cenário de transição, de velocidade, de ter que atacar ali através da explosão, do ataque ao espaço, ele vivenciou isso nos 2 clubes que ele atuou no futebol inglês, tanto no Leeds quanto no Bournemouth. Então agora é torcer para que corra tudo bem nesses exames, que ele possa assinar o contrato, e é um jogador que eu tenho muita confiança de que pode ajudar o Cruzeiro.